O que mais me pega no caso de hoje, sinceramente, é a questão ali, né, da relação entre sobrinha e tio. Ele não era assim tio de sangue dela, na verdade, ele era marido da tia dela, marido da tia de sangue da Gabriela, o que torna tudo ainda mais complicado, porque se você for parar pra pensar, foi meio que uma traição com a tia, né, da Gabriela com a tia, e uma traição do marido com a tia da Gabriela também. É muita traição nesse caso, é muita bizarrice. Vocês já vão entender do que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito nesse canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês, mostrando um pouco do meu dia a dia e postando umas coisinhas diferentes. E eu vou pedir também logo no começo desse vídeo para você deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E, gente, sério, me ajuda aí pra gente chegar logo aí nesses 400 mil inscritos. Então, compartilha esse vídeo com outras pessoas pra gente crescer a nossa comunidade. Imagina só que orgulho, você falar, nossa, eu faço parte da comunidade do Bruno Vilas e a gente já tá batendo 400 mil inscritos. Top, né? Bom, vamos lá. Eu sei que a gente consegue bater essa meta aí até o final do ano. E agora sim, gente, vamos para o que interessa, seus lindos. E bora pro caso de hoje. Gabriela Dayana Villarroel foi uma jovem nascida no primeiro semestre de 1998 em Buenos Aires. Gente, Buenos Aires é uma cidade lindíssima. A Gabriela foi criada pela sua mãe, chamada Liliana Chambi, e o seu padrasto, César Garcia. A Gabriela tinha ainda uma irmã mais nova, chamada Sunilda. Essa irmã era 4 anos mais nova que ela e as duas eram inseparáveis. Era uma relação muito bonita, elas eram muito amigas. Era de verdade assim, sabe? Aquela relação boa entre irmãos. Além delas, havia outros 2 irmãos que eram bem mais novos e todos viviam na casa que ficava localizada em Vila Lugano, um bairro ali de Buenos Aires. Fora a família da Gabriela, havia ainda mais algumas pessoas dividindo ali o mesmo terreno da casa, como por exemplo a avó materna da menina, um tio e a sua esposa, além de algumas outras pessoas que meio que alugavam quartos e casas que tinha tudo ali naquele complexo. Quem via de fora via uma família até que muito unida e a Gabriela era uma garota tranquila, tá? Ela era modesta, ela não se interessava por festas, ela estava sempre ali obedecendo a mãe dela, o padrasto, ela evitava chamar atenção, não usava muita maquiagem, nem roupas muito, como que eu posso dizer, sensualizadas, sabe? Aquelas roupas que acabam mostrando demais, ela não usava, tá? Muitas amigas dela usavam, falava pra ela, usa esse shorts mais curto, essa blusa mais decotada, mas ela mesma não gostava. Ela preferia roupas mais fechadas e manter ali, né, tudo isso, como que eu posso dizer? Manter ali a sua inocência mesmo de menina. Pelo menos todo mundo pensava que era isso, né? Que ela mesma escolhia utilizar roupas mais fechadas e pouco reveladoras. Bom, ela era uma adolescente, então embora fosse boazinha, ela tinha sim aquela rebeldia típica de adolescentes e sempre estava tendo um desentendimento ou outro com alguns familiares, especialmente com a avó da garota. E em um momento complicado da sua juventude, ela teve ali uma briga um pouco mais feia com a avó e ela e a sua irmã Sunilda decidiram fugir de casa e as irmãs se refugiaram por uma semana na casa de uma mulher chamada Marisol, que era tia paterna das meninas. Bom, as irmãs se refugiaram por uma semana na casa da sua tia, elas ficaram lá e aí a Gabriela percebeu que não daria para morar para sempre com a tia e tentou ir para casa do pai. Ela tinha um grande desejo de morar com o seu pai biológico, só que o cara, ele não queria, sabe? Ele não queria compartilhar ali a casa dele com a filha, ele queria ficar sozinho, ter a tranquilidade dele. E é aquele negócio, né, gente? Estamos já acostumados que o filho acaba sobrando para a mãe. Quando os pais se divorciam, são poucos pais que assumem esse rojão. A maioria joga a criança para a mãe e a mãe que se vira, né? Não estou generalizando, eu sei que existem pais que são ótimos, mas infelizmente isso acontece com muita frequência. Bom, por fim, sem ter muito para onde ir, a garota acabou voltando para casa ali dos seus familiares maternos, mas ela nunca deixou de expressar o quanto a sua relação com a sua avó era infeliz.
Em 2016, a garota estava no último ano do ensino médio, mas a situação financeira da família estava bem complicada e ela precisou procurar algumas alternativas ali para ganhar o seu próprio dinheiro, uma vez que os seus pais não conseguiam bancar nem mesmo uniformes e materiais escolares. Nessa situação, onde a família não tinha muito dinheiro e a Gabriela fazia alguns trabalhos esporádicos para manter ali o mínimo das coisas da sua escola, elas também não tinham computadores e nem acesso à internet. Então, as irmãs Sunilda e Gabriela costumavam frequentar um cybercafé a poucos metros da sua casa. Numa sexta-feira, dia 29 de julho de 2016, era um dia comum na vida das meninas. Naquele dia, à tarde, depois de sair de casa com a Sunilda para ir ao cybercafé, a Gabriela alterou seus planos. Ela disse que esperaria pelo seu namorado e aí a Sunilda seguiu para o cybercafé e ela foi para outro canto. Só para deixar claro para vocês, esse namorado dela tinha 20 anos e eles estavam juntos já há algum tempinho, tá? Então era normal que ela fosse ficar com o namorado, a Sunilda não desconfiou de nada, não achou que nada tivesse fora do lugar e tava tudo certo. O problema é que um pouco mais tarde, o tal do namorado chegou na casa da família procurando pela Gabriela. Ou seja, os dois não estavam juntos e a Gabriela tinha desaparecido. Como a gente sabe, a irmã dela, de 14 anos, foi a última pessoa a vê-la naquele dia. A primeira busca, pessoal, foi direcionada à família paterna, onde a Gabriela já tinha se refugiado antes, mas a tia da menina não tinha notícias da garota e não havia falado com ela. A família, nessa situação, foi tomada por uma angústia, temendo que a jovem tivesse sido levada à força por algum motivo estranho, perigoso e até mesmo sombrio. Naquele momento, a mãe da menina registrou uma queixa na delegacia de Buenos Aires e eles perceberam que o celular da Gabriela estava ativo até as 19 horas daquele dia. E também houve uma movimentação nas suas redes sociais até um pouquinho mais tarde. Alguns parentes tentaram se comunicar com ela por mensagens ali, né, no WhatsApp, no Instagram, mas eles não tiveram nenhuma resposta. As mensagens nem mesmo estavam sendo lidas. Durante as primeiras horas do sábado, os parentes, juntos com a mãe, organizaram um protesto pedindo aos vizinhos que ajudassem com qualquer informação ou pista para encontrar a jovem. E assim, gente, começou uma busca desesperada na esperança de encontrá-la antes que fosse tarde demais, porque a gente sabe que uma pessoa desaparecida tem que encontrar o quanto antes, porque com o tempo as chances de encontrar aquela pessoa com vida acabam diminuindo bastante. As autoridades contataram a tia paterna da Gabriela em busca de informações sobre o paradeiro do pai da menina. Quando finalmente conseguiram localizar o homem, ele achou que a menina estava brincando com a família, já que não era a primeira vez que ela dava um perdido ali nos seus familiares. Por conta disso, ele nem deu muita bola para o seu desaparecimento. Bom, após vários e vários interrogatórios realizados por detetives ali com amigos, familiares, amigos de escola, vizinhos, pessoas que conheciam a Gabriela, algumas pessoas trouxeram uma informação bem perturbadora que rapidamente levaram a um suspeito, indicando que era possível que essa pessoa tivesse abordado a garota na sexta-feira à tarde. Alguns moradores do bairro a viram em encontros anteriores de mãos dadas e caminhando com um homem mais velho que ela. Mas por motivos que não eram exatamente claros, ninguém parecia disposto a tocar no assunto. Aquilo ali parecia uma ferida de família onde ninguém queria colocar o dedo, onde as pessoas faziam meio que vista grossa e fingiam que nada estava acontecendo. Parece que quem aceitou falar um pouco mais sobre esse assunto foi a tia paterna da menina, que confirmou, né, que existia ali uma situação complicada entre a Gabriela e o seu tio. Aparentemente, eles tiveram um caso ou ainda estavam tendo. O mais bizarro era que esse tal relacionamento tinha começado quando a garota tinha apenas 13 anos de idade. Inclusive, alguns meses atrás, pessoas viram a menina no ônibus acompanhada por um homem que estava com as pernas dela sobre as dele, acariciando o seu cabelo ali num momento super romântico. E quando perguntaram para ela e para ele, né, se eles eram namorados, ela respondeu que não, que ele era o seu tio, dentro do ônibus, com as pernas em cima das pernas do tio, e ele acariciando ali o seu cabelo. Então, aparentemente, eles não estavam se preocupando muito com o que as pessoas iriam pensar,
ou se as pessoas desconfiariam que os dois estavam tendo um caso. Mas para a polícia, essas informações eram importantes e os policiais concentraram os seus esforços nesse tal tio. E a pesquisa agora estava focada nele, tornando-se um caso urgente. Então, rapidamente, eles o encontraram e a sua identidade deixou muita gente em choque, especialmente os parentes da Gabriela, porque realmente foi confirmado que o homem que estava no ônibus com a Gabriela, em um momento de suposta intimidade, era o Nestor Quintana, que era o tio dela. Vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, tá? O Nestor Quintana nasceu no dia 18 de agosto de 1986 em Alvear, na província de Corrientes, na Argentina. Ele era casado com uma mulher chamada Elizabeth Chambi, a tia materna da Gabriela. O Nestor era cabo segundo da Polícia Nacional e serviu na Prefeitura Naval Argentina. Desde o dia 16 de fevereiro de 2016, havia informações de que alguns meses antes dos fatos, ele e sua esposa moravam na mesma casa que a Gabriela. No entanto, depois de se separar da companheira, ele se mudou para um quarto em uma pensão próxima à casa da família, que inclusive agora estava sob o radar da polícia. O Nestor foi interrogado em 3 ocasiões diferentes. A tensão aumentava a cada rodada de perguntas, já que as suas respostas eram alarmantemente contraditórias. No entanto, após cada interrogatório, ele foi liberado. Apesar disso, eles continuaram investigando e, à medida que as investigações avançavam, os detetives desenterravam cada vez mais evidências contundentes sobre o envolvimento do homem. Quem mais ajudava no caso era a outra tia da garota, a Marisol, que parece que sabia muita coisa, tá? Parece que, inclusive, ela já tinha alertado ali a mulher do Nestor sobre o que estava acontecendo. Mas, como eu falei pra vocês, a família toda fazia vista grossa pra situação. Bom, o Nestor ali, com esses interrogatórios todo, começou a sentir a pressão de ser descoberto e, temendo que a verdade viesse à tona de outra forma, ele decidiu se apresentar voluntariamente à delegacia. A polícia tinha uma suspeita de que havia um laço entre ele e a Gabriela, além do laço familiar, e eles decidiram interrogar o homem novamente para saber mais sobre as suas declarações, que estavam repletas de contradições e buracos. Ele ficou super nervoso ao não conseguir se lembrar da última vez que viu a Gabriela, e quando perguntaram a ele sobre o número do celular que ele havia mencionado em um dos seus depoimentos passados, a tensão aumentou ainda mais. Ele afirmou que tinha sido assaltado no bairro de La Boca, em Buenos Aires, e ainda alegou que durante esse suposto roubo levaram dele 5 mil pesos argentinos, que na época equivalia a cerca de $350. Segundo ele, esse dinheiro foi retirado de um caixa eletrônico, mas ele não conseguiu especificar qual caixa eletrônico na área fez a retirada. No final, sob a pressão dos policiais, o Nestor desabou e confessou um crime horrível. Ele garantiu que sabia onde a Gabriela estava e revelou às autoridades que a jovem já não estava mais entre nós. Isso deu início, gente, a um verdadeiro calvário para a família da menina. O homem confessou à polícia que a Gabriela estava no quarto da pensão onde ele estava hospedado, um lugar que, como sabemos, ficava bem perto da casa onde a menina morava e do local onde ela se despediu da sua irmã e disse que encontraria o seu namorado. Foi ali que a Gabriela e ele foram vistos pela última vez. Segundo o homem, ele e a Gabriela tiveram uma baita de uma discussão e foi durante essa briga que ele acabou tirando a vida dela. Além disso, a confissão foi corroborada pelas câmeras de segurança da área que registraram o trajeto do casal. Com esse endereço em mãos, as autoridades foram ao local para verificar a versão do Nestor. E quando a polícia entrou na casa, a cena que eles encontraram foi muito aterrorizante. O corpo sem vida da Gabriela estava em um dos 3 cômodos, envolto em um lençol e colocado dentro de 4 sacos de lixo, pronto para serem descartados. A equipe da polícia trabalhou no local para esclarecer as causas da morte, enquanto os investigadores suspeitavam de um crime em um contexto de tentativa de abuso íntimo. Mas a verdade era bem diferente. Ninguém na família, poderia imaginar, ou na verdade poderia, mas preferia fingir que não estava acontecendo. Mas existia sim uma relação entre o tio e a sobrinha. A Marisol, a tia da Gabriela, que ajudou muito na investigação, falando ali muitas coisas que ela sabia, ela ficou em choque, porque ela comentou
que embora houvesse esse boato, ela soubesse de alguma coisa, ela também preferia acreditar que aquilo não era verdade. Na verdade, todo mundo pensava que era só um boato. Então, muitos familiares explicaram que não é que eles faziam vista grossa, é que, na verdade, ninguém acreditava que aquilo fosse verdade. Existiam sim boatos, as pessoas falavam sobre isso, mas a Gabriela dizia que nunca, jamais, o Nestor também negava. E no fundo, gente, tudo era verdade. Esse caso dos dois ali, esse amor secreto, se mantinha mesmo enquanto o Nestor estava casado com a tia da Gabriela. Em seu depoimento à polícia, o homem revelou que o relacionamento escondido surgiu após a separação da sua esposa e que essa foi a razão pela qual ele alugou um quarto a algumas quadras da família. Ele disse que quando se separou, ele encontrou na Gabriela um conforto. Então, assim, ele não traiu a sua esposa com a Gabriela como as pessoas estavam dizendo. Mas evidências mostram o contrário, porque tudo leva a crer que esse relacionamento começou quando a Gabriela tinha apenas 13 anos de idade. A pensão onde encontraram o corpo da menina era, na verdade, o local onde o casal se encontrava para manter as suas relações íntimas. Essa relação foi confirmada pela irmã da Gabriela e alguns amigos da escola, que garantiram que eles começaram a se envolver quando ela tinha apenas 13 anos e ele 25. Então, assim, muita gente sabia, sabe? Só fingiam que não sabiam mesmo. Eles afirmaram, inclusive, que o relacionamento era problemático e que a menina sofria violência de gênero nas mãos dele. Foi relatado também que o Nestor havia encenado vários episódios de ciúmes na frente deles, incluindo até alguns abusos físicos. O que é bizarro, porque as pessoas sabiam que ela estava tendo um caso com o ex-marido da sua tia e também sabiam que os dois começaram a se relacionar antes mesmo da separação. Ou seja, a sobrinha estava ficando com o próprio tio, uma dupla traição para a tia da garota, né? Coitada dessa tia. Até foi cogitado se a tia não estava envolvida, já que ela teria motivos para cometer esse crime. Talvez ela tivesse descoberto que a sua sobrinha estava tendo um caso com o seu marido e feito algo horrível, mas aparentemente esse não era o caso e as evidências apontavam para um outro lado. Os amigos da jovem também mencionaram que havia várias mensagens de áudio no celular da Gabriela, onde o seu tio e namorado Nestor a atacava. As discussões, no entanto, aumentaram nos últimos meses, desde que a adolescente começou a namorar oficialmente um outro rapaz. Esse novo relacionamento era apontado como a principal causa das tensões entre os dois, já que o novo namorado da Gabriela tinha mais ou menos a mesma idade que ela, ou seja, era mais novo que o Nestor, e também tudo indica que ela estava mesmo se apaixonando por ele. Então a polícia acredita que o Nestor não aguentou ser trocado por um homem mais jovem e acabou cometendo esse crime. Os resultados da análise forense revelaram que a morte foi causada por asfixia mecânica, resultante ali, né, de um estrangulamento com as mãos. Os especialistas da equipe médica forense determinaram que o crime ocorreu na manhã de domingo, o que indicou que a jovem estava viva por 1 dia e meio após o seu desaparecimento. Nos dias seguintes, a família e os vizinhos, tomados pela dor e indignação, organizaram uma nova marcha exigindo justiça pela Gabriela. Enquanto isso, surgiu uma nova dúvida em torno do crime, que se transformou em um medo real e profundo para os parentes do Nestor. Isso porque antes da sua confissão, ele havia recebido a visita de policiais, e ele chegou a dizer para um dos seus familiares que esses policiais o obrigaram a confessar um crime que ele não tinha cometido. Ele disse também que tinha sido negado a ele o direito a um advogado. Esse receio não era infundado, considerando que realmente o juiz encarregado do caso ouviu o primeiro depoimento do homem, no qual ele alegou ter sido pressionado por policiais na madrugada do dia 1º de agosto de 2016, e ele confirmou que realmente os direitos do homem não tinham sido preservados. Segundo suas palavras, apesar de ter solicitado um advogado, a polícia inicialmente negou o seu pedido, insistindo que ele era apenas uma testemunha e que estava testemunhando sob juramento, que ele não era um suspeito. Embora o Nestor tenha se retratado de suas primeiras declarações, havia evidências e testemunhos convincentes que corroboravam a sua versão inicial,
como o fato de que o corpo foi encontrado exatamente no local que ele havia indicado. Em março de 2018, quase 2 anos após o crime, o julgamento do Nestor teve início. A promotoria o acusou de homicídio duplo agravado, inicialmente pelo vínculo familiar que existia entre os dois e em seguida por se tratar ali, de um crime de violência de gênero, até porque ela foi sua namorada por um tempo. Destacou-se também que a participação do Nestor no crime estava suficientemente comprovada, pois além do corpo foram encontrados restos de DNA na sala, sob as unhas da Gabriela, e todas essas amostras tinham o perfil genético do homem. A defesa argumentou que o Nestor não tinha antecedentes criminais e possuía um emprego estável, o que foi considerado um atenuante. Contudo, a idade da Gabriela, a confiança que ela depositou nele, o estado em que seu corpo foi encontrado e o comportamento do homem durante a busca pela jovem foram razões suficientes para solicitar a pena de prisão perpétua. A advogada da família da Gabriela acusou o Nestor pelo crime de homicídio triplo agravado, alegando a crueldade da traição e também feminicídio. Nos seus argumentos, a advogada destacou que o crime foi amplamente comprovado por meio de evidências sólidas e concretas. Esses dados robustos mostraram que na sexta-feira, dia 29 de julho de 2016, o Nestor chamou a adolescente para conversar e levou a garota até a sua casa, onde tirou a sua vida. Mais tarde, ele ocultou o corpo e, segundo a advogada, havia um padrão de violência e dominação por parte do homem sobre a Gabriela. Ela ainda mencionou os diversos testemunhos que relataram abusos e as ações punitivas que o réu impôs, assim como a forma como ele controlava a vida da garota. Também foi dito que o Nestor nunca aceitou que a Gabriela decidisse terminar o relacionamento com ele para ficar com outro homem muito mais jovem, o que resultou na briga que culminou na sua morte. De acordo com suas alegações, o crime contra a jovem estava intrinsecamente ligado a estereótipos de violência por orgulho ferido. Por conta disso tudo, a advogada pediu ao juiz que considerasse uma pena de prisão perpétua. A defesa do Nestor, liderada pelo Dr. Jorge Guilhermo Câmpora, tentou argumentar que as garantias básicas do acusado foram desrespeitadas. O tribunal não aceitou as declarações de testemunhas, mas admitiu a suposta confissão espontânea. Segundo o advogado, Nestor não estava em um estado mental apropriado para fazer uma confissão válida. Ele agiu sob pressão e com coerção moral sem a liberdade necessária para isso. Por isso, o defensor pediu a anulação do registro da confissão, alegando que era inválido por ter sido feito na delegacia e não no âmbito judicial, e sem a presença de um advogado. Além disso, após a retratação do homem, o ato de transgressão realizado em sua casa também deveria ser levado em consideração. Diante disso, ele solicitou a nulidade de ambas as ações e das provas que surgiram da confissão. O advogado também quis descaracterizar a fala do relacionamento incestuoso entre o tio e a sobrinha, já que o Nestor não tinha laços sanguíneos com a menina. Ele apenas era casado ou foi casado com a tia da Gabriela. Ele defendeu que, segundo o Código Civil, a relação entre o Nestor e a Gabriela poderia ser considerada como um relacionamento de casal. Poderia até ser imoral, mas não era ilegal. O tribunal, por sua vez, não acolheu nenhum dos pedidos apresentados pela defesa e 1 mês depois, em abril daquele ano, declarou Nestor culpado por homicídio duplamente agravado pelo vínculo e por feminicídio em relação à sua sobrinha, resultando em uma sentença de prisão perpétua em maio de 2021. Após uma cuidadosa análise dos testes, a Câmara Nacional de Cassação Penal e Correcional confirmou essa decisão e não foi disponibilizado recurso para que o homem recorra da sua sentença. Sendo assim, ele passará o resto dos seus dias atrás das grades. Minha gente, esse caso deu o que falar, viu? E realmente é bem polêmico. Mas o que eu quero saber mesmo é a sua opinião sobre isso. Então conta pra mim aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.